Bom dia, é um prazer para o Brazas, a gente está muito entusiasmado de estar aqui em São Paulo, uma cidade que a gente ainda não tem uma unidade Brazas, mas nós estamos presentes em 50, com 50 unidades em todo o Brasil. Ainda falta a cidade de São Paulo, que é uma das que a gente tem maior procura, mas com muita satisfação e agradecimento também a Positivo por estar aqui na Bet Educar. Hoje a gente vai falar um pouquinho das mudanças que o Brazas tem feito nos últimos anos, mas também falar um pouco da essência do Brazas. Talvez a palavra que a gente mais veja aqui na feira seja mudança ou inovação. Se pensarmos em mudanças, os mercados mudaram, os consumidores mudaram, as tecnologias mudaram, o ecossistema mudou, enfim, nós temos mudanças em todos os âmbitos. Pensar no mercado, por exemplo, o consumo, comida, não se consome mais música como antigamente, não se consome comida como antigamente, transporte, mudou. O consumidor também mudou. Esse consumidor chega hoje no Brazas, nas secretarias, e acredito que os gestores que aqui estão também nas escolas, eles têm um conhecimento muito maior do que no passado. A gente percebe que existe uma mudança de paradigma. A pessoa não quer que você venda algo para ela, não quer que você empurre goela abaixo alguma coisa. Ela quer que você o ajude a comprar. É diferente, de vender ou o ajudar a comprar. Esse aqui foi um post que o Brazas fez e, na verdade, foi o nosso post de maior engajamento nas redes sociais. E o interessante disso, porque nele nós não falamos de nenhuma mudança. As redes sociais, há algum tempo, lançavam o desafio dos 10 anos e nós resolvemos fazer o desafio dos 50. Então, o Brazas foi fundado em 1966, e o interessante disso é que a essência dele, ou seja, a metodologia, os profissionais e a excelência de ensino permanecem. Então, nós nos perguntávamos o porquê desse post ter sido um sucesso e não das novidades que nós lançamos. Porque ele aqui tinha tudo que a gente tem de essência, ou seja, o que lá atrás, em 1966, com o nosso fundador George Zinovets, trouxe e permanece até hoje. Quando nós falamos em metodologia própria, isso é importante, não é só da boca para fora, ou excelência. Metodologia é ter sistema. A gente acredita que qualidade é você entregar algo bem e com regularidade. Não adianta você entregar uma aula bem um dia, uma semana, passar um mês sem entregar isso. Seja produto ou serviço, qualidade é você entregar algo bem e com regularidade. Isso o Brazas faz há 53 anos. Nós não estamos aqui de pé à toa, ou seja, foram 14 presidentes, 8 planos econômicos, e a gente não precisa nem contar o número de crises econômicas que a empresa passou nesse período. Ou seja, a nossa essência está aqui. Falar de profissionais qualificados é investir em treinamento, em acompanhamento. O Brazas faz isso com bastante intensidade. Os professores que trabalham conosco sabem da força que a nossa coordenação pedagógica tem. Ou seja, o nosso comercial ele não é mais forte do que o nosso pedagógico. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado bom é a qualidade. O nosso pedagógico tem força. Ele fala muitas vezes mais alto do que o nosso comercial. Falando de excelência de ensino, é isso. É a regularidade. É você entregar algo bem e com regularidade. Isso a gente tem feito há muito tempo. Falar um pouquinho das mudanças é inevitável que a gente fale que as habilidades socioemocionais, ou seja, as soft skills, estão aí. Basta andar na feira para a gente perceber que é uma realidade do nosso dia a dia. O Brazas percebe também a valorização disso, ou seja, pensamento crítico, liderança, tudo isso é valorizado e talvez foram coisas que a gente aprendeu no nosso dia a dia, ou seja, na nossa rotina, mas não na escola formalmente. E a gente sente a necessidade de sistematizar isso. Ou seja, eu não quero entregar para o meu aluno, entre aspas, uma atividade que não haja um sistema. Ou seja, que a gente consiga entregar bem e com regularidade. Ou seja, uma parceria como o Brazas lançou com a Positivo e com a Lego, foi algo que levou tempo. E muitas vezes a gente leva esse tempo grande para escolher um parceiro,
Porque não é simplesmente a questão comercial. A gente tem que ter uma sinergia de marca, né? E isso a gente reconhece nas marcas da Positivo e da Lego Education. São marcas preocupadas com qualidade e que trabalham com sistema, né? Ou seja, com método, com sistema. Eles entregam essa qualidade com regularidade. Isso é importante. Por isso, a escolha da Positivo e da Lego para encaixar com o Brazas. Ou seja, quando a gente falou lá atrás do que permaneceu, o que permanece da qualidade de ensino, dos profissionais e toda a excelência é a nossa essência. A mudança ela vem para, claro, gerar mais valor para o nosso aluno, melhorar a experiência do nosso aluno, né? Pessoal, quando falamos do aprendiz do século XXI, é inevitável pensar que hoje no mercado de trabalho, quando nós falamos de mercado de trabalho, tanto na parte de pessoas que são desligadas, de demissões e de não promoções, elas estão muito intrinsecamente ligadas às soft skills, às habilidades emocionais, né? Por muito tempo a gente valorizou o conhecimento técnico, ou seja, as hard skills. A gente sempre valorizou esse conhecimento técnico. Mas a partir do momento que uma formação integral, essas novas competências como liderança, como o aprendizado colaborativo, ou seja, é o sharing, isso é fundamental hoje em dia, trabalho em equipe. A gente percebe que no mercado de trabalho a gente tem uma deficiência muito grande. Quando nós paramos para avaliar as pessoas que tiveram algum desligamento, uma demissão recente, quase sempre elas estão ligadas a competências socioemocionais, ou a falta delas, melhor dizendo. E não, tecnicamente falando, são pessoas extremamente competentes, mas que tiveram problemas, seja de relacionamento, seja de liderança, empatia, enfim, são as habilidades que a gente tratou ali atrás. Bem, a Lego, como eu falei antes, e também em relação a Positivo, ela tem a metodologia dela, o 4C, e pensar em Lego não era simplesmente colocar o jogo do Lego dentro da nossa metodologia, né? A gente quer que o aluno que entre numa sala Brazas, numa aula Brazas, ele perceba que mesmo com o Lego, ele está numa aula Brazas, ele reconheça o Brazas ali. Ou seja, essa metodologia 4C, que é famosa pela Lego, ela encaixou com a metodologia Brazas a partir do momento que, quando nós ensinamos inglês, nós temos esse momento do connect, ou seja, a gente tem aquele warm-up, que a gente situa o aluno, contextualiza o aluno com o assunto que a gente vai tratar. A gente tem o construct, que são as estruturas que a gente constrói em sala de aula, né? A gente tem o contemplate, ou seja, a gente analisa o que o aluno produziu, o conhecimento que ele produziu. E, por fim, o continue, ou seja, a gente tem uma troca permanente após essa produção. Então, como vocês veem, não é simplesmente colocar o Lego dentro da metodologia Brazas. É colocar o Lego junto com o Brazas para proporcionar ao nosso aluno uma experiência melhor. Pessoal, o fundamental que a gente sempre acreditou muito e que a Lego e a Positivo trazem e geram valor com a gente é que o aprender não está separado do brincar. Ou seja, o brincar ele está junto com o aprender, né? A gente quer que o aluno Brazas chegue na nossa unidade e tenha o prazer de estar ali dentro. E a gente tem esse reconhecimento, né? Isso é fundamental para a gente, principalmente das crianças que estudam conosco. Bem, falando de futuro, geralmente quando alguém fala de século XXI, é engraçado porque as pessoas falam olhando para frente, enxergando para frente. Só que não percebem que a gente já passou 1/4 do século, já se foi, né? Se a gente para pensar, quase 1/4 do século já se foi. Ou seja, a gente está falando de presente. Então, a mensagem que a gente queria deixar aqui para todo mundo, nós temos agora o Brazas Maker, a robótica entrando junto com o inglês. Nós temos o eBrazas, que é uma plataforma com mais de 60 mil horas de aulas para os nossos alunos. Temos novidades, todas elas para 2019. Ou seja, não é algo que a gente está olhando para 2022, 2023. Nós estamos falando de 2019. Mas acho que o mais importante disso tudo é que todas essas mudanças não vão alterar aqueles 3 pontos iniciais que nós falamos, que é a nossa essência, é o DNA do Brazas, é aquilo que permanece.
Eu acho que toda e qualquer mudança que aconteça, ela tem que acontecer, mas a gente, na verdade, tem que lembrar da nossa essência para que isso não mude. Eu agradeço muito. O Brazos vai estar à disposição aqui a partir de 12h30 para dar maiores informações com a nossa professora Manuela, que pilotou as nossas aulas Lego. Nós estamos aqui também com o presidente do Brazos, Peter O'Donnell, com a Pat, que é nossa diretora também da nossa unidade na Barra, com o André, diretor de TI. Então, toda a nossa equipe vai estar à disposição para dar maiores informações e falar mais sobre toda a nossa experiência, tanto com o Brazos Maker, como com Lego e o eBrazos, enfim, todas as novidades que nós temos para 2019. Muito obrigado.